Olha lá, donzela, como és tão bonita. Tua chinela, saia de chita, saia rodada, pareces a lua cheia. És muito mais engraçada que as triconas da aldeia. Era um tempo que eu perdia de boa vontade. A gente juntava-se todos os dias, não é? Quando acabava aquilo era uma tristeza. Desde criança eu andava atrás das danças, quase de fraldas. A única que não fazia danças era Ribeira Grande, mas Furnas e o resto do concelho, tudo fazia danças antigamente. É muito natural que se pense que as gentes que povoaram o arquipélago dos Açores trouxeram, para além do modo de falar, dos costumes, das próprias crenças, também as formas de expressão teatral que na altura conheciam. A nossa cultura é uma cultura que vem de Portugal continental, não é? E dos povoadores que eles foram trazendo. E as várias levas de povoadores, isto é, de pessoas que vieram ocupando as ilhas e que vieram trazendo os seus costumes. Também as viagens que as pessoas iam fazendo, o contacto com outras maneiras de pensar e de ser, no regresso traziam inovações e alteravam os costumes, as maneiras, nomeadamente as festas, não é? Introduziam-se variações que foram sempre sendo maiores à medida que a sociedade se ia abrindo ao exterior. A povoação, como primeiro povoado da ilha de São Miguel, naturalmente bebeu dessas origens, a par de outras ilhas que foram depois descobertas. E assim como essas ilhas, com especial ênfase na Ilha Terceira, na povoação, o carnaval e as danças de entrudo sempre foram encaradas com muito rigor e levadas muito a sério. A gente, para entrar naquele tempo, a gente tinha que dar, no tempo do escudo, a gente tinha que dar como uma fiança de coisas, a gente tinha que dar, vais sair na dança, vais ter que dar um tempo, nessa primeira de 50 escudos, que ele diz, só 50 escudos para quem quiser sair na dança. E sim senhor, né? Deu os 50 escudos, essas coisas todas, pronto. Mas aqueles 50 escudos depois, no fim da dança, eles devolviam, aquilo era tipo de uma garantia, se a pessoa desistisse, ou, porque muita gente às vezes vai para ali também para o gozo, para gozar, para brincar, para dizer assim, tenho pouco Alexandre para isso, e às vezes desistia-se mais nem menos, e eles diziam assim, não, tu estás aqui já os 50 escudos, não vezes mais esses 50 escudos. A primeira dança que eu fiz, pronto, não era eu que ia ser o mestre, porque eu só tinha saído uma vez. Me estou falando, e a gente falou com o Gil Zoleida, conheceste? Pronto, que ele era muito esperto, saía com crianças em danças e tal, pulava-me muito e tal. Só que ele era uma pessoa, ele não tinha escola, ele não sabia fazer uma cantiga, ele não sabia, pronto, naquela altura a gente já era em adultos e ele já não nos servia porque ele não tinha trilho. Fomos ter com esse Denise, sim senhor, começou a sair à dança e tal, e depois teve os papéis para ir para o Canadá, e ainda está por lá. E ele disse, vocês vão desculpar. Ora, o pessoal ficou tudo assim, e disse, e agora, como é que vai ser? E então eu tive alguns dos meus colegas que disse, tu é que tens mais experiência, que tu já saíste, só saí um ano e já vê. E eu disse, não, mas a gente percebe menos que tu ainda, pronto, és a única pessoa indicada para isso. E pronto, eu disse, vou experimentar. Não sei se vou chegar ao fim, mas vou experimentar. Comecei, foi a melhor dança que eu tivesse em toda a minha vida.
única que não fazia danças era Ribeira Grande, mas Furnas e o resto do concelho, tudo fazia danças antigamente. Eu comecei na Lomba do Alcaide com 11 anos a participar nas danças de carnaval. E aquilo foi, uns anos ali, a última dança que eu participei foi em 78, antes de ir para a Bermuda. Foi a última dança que se fez na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios. Pronto, até aí eu sempre participei. Até para a Lomba do Cavaleiro fui convidado e participei também novo, com 16 ou 17 anos. Participei numa dança aqui na Lomba do Cavaleiro. O mestre era o Lúcio Diniz Januário, o pai da Carmen, era um senhor que teve o azar de um dançarino deles, teve um acidente qualquer, e ele sabia que entrava bem nisso e foi buscar. Há uma coisa que eu gostava de fazer e gosto de fazer. E eu fui a cabo a minha paixão pelas danças de carnaval. Comecei com a idade dos 6 anos, onde participei numa dança promovida através da escola primária, né? E que naquela altura ainda era comum aparecer algumas danças nessa altura. Estamos a falar de 1976, 77. Depois disso, alguns anos depois, é que houve um interregno que durou bastantes anos. E que, daquilo que me lembro, depois houve uma retoma, penso que em 1987, 88, tornou-se uma paragem e em 1995 fizemos uma, e foi essa que participei já adulto, né? E que tornou, a partir daí tornou a haver uma nova paragem, um novo interregno, e que em 2010 recomeçamos, e aí já foi já comigo na junta de freguesia, como presidente de junta, que tive a ideia de, embora houvesse algumas tentativas antes, até pelo meio de sul, mas o que é facto é que nunca se conseguia elementos e grupos suficientes para se retomar essa tradição, né? E então retomamos em 2010 e conseguimos, durante vários anos, manter. Todos os anos fizemos a dança. Houve um ano ou dois que não conseguimos ter números suficientes de elementos. E agora, nestes últimos anos, foi efetivamente essa situação pandémica que acabou por também nos inibir pelo menos nem conseguimos tentar, né? Ninguém sabe se conseguia grupos, não conseguia. Mas o que é facto é por essa razão também que nestes últimos anos não se promoveu e não se conseguiu fazer a dança de carnaval. Tenho aqui esta foto que guardo como uma relíquia, que é assim. Nós, em crianças, íamos de porta em porta pedir as malaçadas, porque toda a gente tem malaçadas, mas a tradição que a gente já recebeu era isto. Nós pintávamos todos em tronco nu, levávamos um pau e as pessoas em suas casas punham as malaçadas no pau e no fim do dia a gente comia até abarrotar. Levei muitos anos a fazer isto. Com os meus colegas, pronto, a gente juntava-se, um grupo de 7, 8, 10. Pronto, e então a gente tínhamos uma pessoa que infelizmente já faleceu no Canadá, que desde já lhe presto a minha homenagem, em que nos guiava e andava todo o dia connosco também. E essa pessoa já tinha filhos, mas não se importava nada, gostava também do carnaval. Portanto, e o carnaval era isso, o carnaval era do povo também. O povo aproveitava esta quadra para se divertir, pronto, porque a gente trabalhava, as pessoas mais velhas já trabalhavam e quando chegava essa quadra matava o trabalho e fazíamos essas brincadeiras. Desde que me lembro, desde com a idade de 14, 15 anos, sempre toquei em danças. E havia era um incentivo que dava aos jovens para se inserir, e havia danças com 30, 40 pares ali, sem problema nenhum. Saí uma vez com o Damião, saí outra vez com o Manel Cabral, Manel Cleina, melhor conhecido por Manel Cleina, e pronto, eu depois emigrei. Fui para a América e quando venho para trás,
a Lourdes Pereira convidou-me para ensaiar uma dança de carnaval. E aí ensaiou-se a dança da Casa de Povo, foi chamada a dança da Casa de Povo, já com mulheres. Tinha os rapazes pronto, o grupo folclórico. E a gente transformou-lhe numa dança de carnaval e fizemos a primeira dança de carnaval com homens e mulheres. O que ganhou sucesso. As danças tradicionais que se fazia, e que fiz muitas, foi sempre com homens, não havia mulheres. E, portanto, metade a gente escolhia aquelas pessoas mais novinhas, mais perfeitinhas, para sair de mulher. Onde às vezes tinha problemas, porque eu tive dançarinos feios de moura, pronto, não é o ser feios mesmo, com mais mau caráter ou coisa sim, mas a coisa quer dizer assim, tu era melhor saís de homem, porque a tua cara não é assim, lá muito ideal para sair numa dança, sair de homem era melhor, não, essa aí é para mulher, quero sair para mulher e mais nada, e eu ficava assim, pronto. Mas às vezes até tinha graça, porque as pessoas riam-se da maneira que eles iam, assim, cá de mulher feia. Eu não sei se está a ver. Homens vestidos de mulheres, muito bem pintadinhas, muitas vezes eram os mais feios que iam se vestir de mulheres, mas pronto, já é assim, e apanhei muita camaradagem, era um tempo que eu perdia de boa vontade, porque gostava. E arranjei muita amizade nas danças do Carnaval, muita amizade mesmo, muita diversão, muita diversão. O Carnaval é marcado por essa, digamos, anomia, isto é, a ausência de regras tradicionais, não é? As pessoas, como que, e por isso é que há a inversão de papéis, e as pessoas, isto é, o rico faz-se de pobre, o homem sério faz-se de palhaço, o homem faz-se de mulher, e assim sucessivamente. E isso tudo invade a rua. A rua torna-se, digamos, o espaço onde todas essas manifestações acontecem, não é? E têm lugar e são permitidas, não é? Num tempo onde não havia meios de gravação digitais, memorizar o que se escrevia e os sons que se inventava não era tarefa fácil. Os ensaios levavam o seu tempo. Tudo tinha de ficar perfeito para a apresentação pública. Num sentido já era menos difícil fazer uma dança, porque a gente hoje tem gravadores, tem máquinas de filmar, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, que a gente torna-se muito mais fácil. Naquele tempo era muito mais difícil. Porquê? Porque eu sabia, por exemplo, a moda, que eu não sei música, mas pedia a uns e outros, a mestres para me fazer as músicas. Era o que é que eu fazia? Eu decorava a música, ia à casa de vizinhos meus que tinham gravadores, que naquele tempo raramente havia alguém que tenha, pronto. E eu levava a música na cabeça e ia tocando, portanto, cantando a moda, sempre por caminho até chegar lá para não me esquecer. Porque senão eu depois passava, não era? E chegava lá, por exemplo, os filhos do Alcheta, o pai tinha um gravador e eu cheguei lá várias vezes. E eu dizia assim, diz a teu pai, vá à frente, diz a teu pai que vai preparando o gravador para gravar essa moda, porque eu não sei se lhe viu água então. Pronto, e aí eu chegava lá e ele já tinha o gravador pronto, carregava e começava a gravar a música. Que era para depois a moda para cima, para ensaiar a dança. Isso tudo passou por mim. Porque normalmente os versos das danças, tradicionalmente, falavam de acontecimentos da atualidade que acontecia, não é? Aquele tipo de... Nessas últimas não tanto, não é? A gente abordou alguns temas de uma forma mais generalizada, mas naquele tempo percebia-se que era especificamente sobre um pequeno escândalo ou desentendimento que tinha visto num casal, os namorados, às vezes aquelas discussões familiares ou entre vizinhos, coisinhas que hoje em dia para a gente
não nos traz qualquer relevância, digamos assim, mas naquela altura esperava-se muito esse tipo de coisas que sabia-se, não? Porque a gente são comunidades pequenas, esse tipo de coisas já era do conhecimento geral, e então também havia essa expectativa na dança, vamos lá ver se eles fizeram um verso sobre aquilo, sobre aquele outro, não é? Houve muitos versos, na altura a gente cantava versos para o ultramar, quando houve a força da guerra no ultramar, Angola, Guiné, né? Moçambique, a gente fazia muitos versos deles. Havia versos de namoros, havia vários versos. O verso era sempre feito consoante a um assunto que a gente, se calhar, tinha conhecimento, e esse verso era feito sobre aquele assunto, mas podia, com muito cuidado, para não fazer com que aquele assunto caísse naquele casal ou naquelas pessoas que viesse a trazer problemas, para que isso alguns problemas. Agora, mais por fim, porque antigamente para sair com a dança e para a gente sair com os versos iam imprimir para a Câmara ou para o registro qualquer, tratava aqui da censura, e eles passavam a vista de olhos naquilo tudo, e eu depois é que dizia saio, não saio, ou retifica isso, ou retifica aquilo. Antigamente era certo, depois aqui isso acabou. Não, é quase sempre era nova, ou ia falar, houve uns tempos aqui que era, quando havia o ultramar, a despedida de soldado que ia para o ultramar, para coisas comoventes, aquelas coisas que faziam, não é? Para dar uma graça àquilo. Era um verso intitulado As Tricanas. Eu tricana sou, olha que lindo do ar, por isso aqui estou, para aqui venho dançar. Todas as semanas o meu ideal, as melhores tricanas que tem Portugal. Olha lá, donzela, como és tão bonita, tua chinela, saia de chita, saia rodada, pareces a lua cheia, és muito mais engraçada que as tricanas da aldeia. Era assim. Resolvi em procurar-me, amor, a minha sorte, estou resolvido a embarcar para a América do Norte. A moça respondia, dizes que vais embarcar, me vê rir de gargalhada, quem é que te vai mandar essa carta de chamada? E ele diz, é venu uma imigração, tu ainda não sabias, é ver para cozer pão para 4 companhias. Ela respondia, tu és um paterateiro, sempre foste um brincalhão, não te conheço como padeiro, nem sabes amassar pão. Pronto, e assim a história começa nisso e acaba no fim, dizendo que o pão, que a cozedura saía sempre muito bem e que fazia bem à saúde, enfim, está sempre um enredo. Era dentro destes assuntos assim. Era o verso do ladrão. A princesa começava a dançar e dizia: meu pai, que rico e estrangeiro, cheio de bens e de dinheiro, que comigo quer casar, que está disposto mesmo assim, de tudo o que tem, está disposto a me dar metade. Depois entrava o pai da princesa e ele dizia, via o outro, ela dizia para a princesa: esse rico estrangeiro, cheio de bens e de dinheiro, que contigo quer casar, mas está disposto a dizer que onde quer lhe ver, saber o que ele faz. E depois ele dizia o mesmo jeito, viva, eles iriam conhecerem, serem amigos, ele dizia, viva lá o seu Bernardo, eu estive quase enganado por ti, grande Mariola, que na nossa nação, na classe de ladrão, tu a cantas mãos e escola. Isto é um verso de um filho que pôs a mãe no lar da terceira idade. E então o filho começa assim: minha mãe, estás velhinha,
não podes ficar sozinha, isso me aperta o coração. Por isso estou a pensar, vais viver para um lar, não há outra solução. Depois a mãe responde, depois o filho é assim: a vida está diferente, não é como antigamente, que era outro viver. Só o homem trabalhava, por isso é que nunca dava, nem sequer para comer. Depois vamos por aí fora e então a última quadra foi a quadra que me fez chorar, mas fez-me chorar mesmo. Poço, foi assim: há filhos agradecidos, porque não estão esquecidos do amor da mãe que é forte. Ela é a joia mais bela, que devemos cuidar dela até à hora da morte. Pois, este verso foi... Eu cantei na Ribeira Quente, à porta da casa de uma senhora que havia nos olhos dela, que era a minha mãe. E quando cantei esta última quadra, cantei a chorar. Lembrei-me de minha mãe, estava numa situação que eu não queria, nem meus irmãos queriam, e acontece. Mas isto foi o verso que eu mais adorei há muitos anos que tive nas danças do Carnaval. Eu fiz um verso com a minha ida para a Bermuda. Eu não gosto de falar disso. A despedida da minha mulher, do filho que já tinha com o ano, a despedida do meu pai, já falecido, e a minha vinda para cá, que foi o pior de tudo. Nove pessoas estiverem quase todas mortas. Aí a minha família quase toda. E eu fiz um verso com isso. No ensaio geral, eu tinha a minha família toda aí em Bosch. Eu não acabei de contar o verso. Eu cantava. Comecei tudo a chorar. E eu também. Versos tristes ou alegres, pessoais ou até ficcionados, na praça pública os grupos debatiam-se pelo melhor desempenho na conquista da aclamação popular. E com 15, 16, 18 anos apanhei as lumbas todas e as freguesias de Faial da Terra, talvez a Água Torta, talvez eu me lembro da Água Torta ter ido uma dança duas, em que cada uma queria ser melhor do que a outra. E então havia aquela rivalidade de chegar primeiro ao centro da vila, porque o centro da vila era portanto, o expoente máximo de onde as marchas se juntavam, às portas dos cafés, às portas das casas, de algumas pessoas que pediam para dançarmos. E aí, mas atenção, uma rivalidade saudável. Não se via brigas, não se via nada. No fim das danças, grandes bebedeiras que se tomava bota para baixo. Sempre gostei de danças desde pequenino, porque quando eu era rapazinho já havia danças e em todas as lombas se fazia danças. Às vezes até se juntavam umas com as outras, garreavam e faziam versos, quadros uns para os outros, a dizer que a minha é melhor que a tua, pronto, essas coisas assim. E eu apanhei isso tudo. Principalmente entre Lomba do Alcaide e Lomba de Lausanne, sempre houve. Houve porque o que é que acontecia? Havia dois senhores que é que preparavam a dança. Nem sequer o mestre. O mestre também obedecia, eles obedeciam àqueles senhores. Era o senhor Mariano de Brites, da Lomba do Alcaide, e o tio João Vieira, da Lomba de Lausanne. E eu depois, cada um preparava a sua dança. E quando as danças se encontravam, ou na Lomba de Lausanne, ou na Lomba do Alcaide, tentavam mostrar, qualquer uma delas tentava mostrar o seu melhor e procurava o melhor baile para dançar.
E eu depois procurava o melhor verso para cantar. Olha, na Água Torta, isso foi a dança que saísse com mais pares. Eu não sei dizer quantos pares a gente saiu a última vez. 20 tal, perto dos 30 pares. Não era qualquer sítio que a gente podia dançar. Não, a gente foi aqui para a Povoação, para o ginásio, e eu lembro-me quando a gente entrou, que tinha lá a dança da vila, mais uma ou duas ou o que foi, e dançava e no espaço que estava limpo. Mas quando a gente chegou, tiveram que desviar bancos e puxar, porque a gente não cabia lá. Aqui também era mesmo feito para a dança de rua. Exatamente, era a dança de rua. E eu depois é assim, porque para tudo gostava, tudo queria, tudo fazia, com aquele amor, com aquela vontade de gostar, de se divertir. Então havia uma dança aqui no Borguete e havia também cá embaixo na praça. E havia aquelas rivalidades, os que tinham melhores versos, e fazia as danças e era divertimento. Era o único divertimento que havia, eram as danças. E agora havia aqui um tio da minha mulher, que era o Timalino Ferreira, era muito divertido. Tinha um cordial, mas ele não sabia decorar, a sua abrir e fechar. Mas ele era um tipo muito divertido, ele adorava essa coisa das danças. E então a dança dele tinha que ser sempre a primeira a chegar à povoação. Ia dançar, ia aportar Sr. Vitorino Pacheco, aqueles senhores ricos da povoação, Sr. Vitorino Pacheco, o Santo Menino da Luz, todos senhores, na altura, eram os senhores ricos da povoação. A dançar, depois eles botavam dinheiro para a dança e tinham o farropa e a gente o dinheiro. O farropa aquele dia não foi, quem fez foi o Timalém, o dinheiro na calçada espalhada, a gente o dinheiro. Os que estavam dançando, botaram um pé em cima dos 10 mãos e ali arrancando as senhas. Ele era um palhaço, era um tipo, mesmo assim, amigo de fazer toda a gente ria. Os anos que tive e que fiz as danças, nós não fizemos, por exemplo, o baile dos Cardaços, né, que toda a gente conhece dos grupos folclóricos, mas também houve danças que o fizeram. Nós estamos, o que é preciso um espaço maior, que é o chamado baile das duas rodas, que aí é preciso espaços maiores. Né? Tínhamos um outro baile, que é o baile furado, que é simples. Nós tínhamos outro chamado o baile de xadrez, que é um dantre fora, quer dizer, todos estes são característicos dos bailes folclóricos. Eram adaptados, talvez, de alguma forma, para... Nós, nesses anos todos, usávamos 5 bailes e, normalmente, também tentávamos ter 4, 5 versos, não é? Quase todos os anos tivemos 5 bailes e 5 versos. E eu depois dava a opção de escolher às pessoas qual era o verso que queriam, qual era o baile que queriam, etc. Agora, daquilo que sei, daquilo que falei com os mais antigos e que sabiam, havia muitos outros bailes que se faziam e essa também era uma razão daquela tal rivalidade, mas aí saudável entre os grupos, né? Cada um tentava ter um baile melhor, introduzir mais alguma coisa diferente, né? Tanto nos bailes como nos versos. Né? Nós aqui tínhamos mais aquela coisa de fazer tipo uma marcha tipo São João. Tanto é que às vezes usávamos balões, conforme o nosso orçamento também. Nós nunca tivemos aquela coisa de, sempre foi marcha e nunca um baile de carnaval, nunca aquelas como a povoação tem. Nós sempre fomos à marcha. E então os próprios passos também eram associados, a gente ia buscar também passos das marchas de São João para a gente fazer. Foi sempre isso, sempre foi diferente do resto do concelho, nunca foi aquelas coisas tradicionais que uma povoação tem. Era a marcha do hotel, embora a maior parte já não fosse pessoal do hotel, porque nós convidávamos sempre pessoal de cada furnas, às vezes era quase tudo famílias, mas uns não trabalhavam, outros trabalhavam, mas fazíamos era sempre com o pessoal das furnas. Ser o mestre e o velho da dança eram papéis encarados com muita responsabilidade, coragem e determinação. Exigia condições. Quando entrava para uma dança, dizia assim: meus amigos, vocês querem uma dança? Eu vou tentar fazer a dança e coisa. Mas
há um pormenor, vocês têm que me obedecer. Eu sou o mestre e aquilo que eu disser vai ter que se cumprir. Senão, aí eu vou-me embora para casa. A função do mestre é organizar aquilo para aquilo ficar bom. Porque é assim, se aquilo houver um falhanço, se houver alguma coisa, isso é para aquele gajo que estava ensaiando daquilo, olha, não percebia nada daquilo, porque tudo falha, não é? Isto, não há nada que seja perfeito, a não ser os profissionais. Mas era isso mais ou menos, experimentar tudo para um dia sair perfeito. O velho da dança é uma pessoa muito importante numa dança. Eu estou lembrado, o Alberto Cheta era um bom dançarino, cantava bem e tudo. E teve um ano que eu não tinha velho, que a gente chegou a 6 velhos a pé. Mas pronto. E ele disse, é só por velho. Espetacular. E eu disse, epá, e Alberto, tu não sabes fazer uma cantiga, tu não sabes... Um velho tem que saber dizer uma cantiga, que às vezes é que fazia as cantigas para os velhos que saíam comigo. As pessoas, pronto, saíam da missa e juntavam-se quase todas na praça, para combinar dias, no tempo, os trabalhadores do campo e essas coisas todas, e pronto, aquilo estava ali, gente, era uma coisa séria. E esse Alberto, acabei de dançar e cantar um verso e tal, e agora eu fiquei com ele para ele não me pedia ajuda para fazer a vana nem nada, e eu fiquei assim. E ele estava o João Cabral e a expôs em cima na varanda. E ele virou-se para ele e disse assim, eu vou-te fazer uma rima para ver se me despojo. Ora, isso é uma cantiga muito antiga, que acaba mal. Eu não vou dizer como é que acabava. E ele meteu as mãos à cabeça porque ele fez uma paragem. E eu disse, senhor, que tamanho a geneira. Mas não, saí muito bem. E ele diz assim, ou eu vou aí acima, ou tu vens aqui abaixo. Portanto, eu vou-te fazer uma rima para ver se me despojo. Ou é daí acima, ou tu vens aqui para buscar para dar um dinheirinho, que eram os tais dinheirinhos que a gente precisava para pagar as despesas de danças e tudo. Eu disse, pronto, graças a Deus, tenho velho para dar. Não é fácil fazer o papel de velho. E é o papel mais importante, porque é o que ganha fundos para... Porque aquilo não é ajudado por nada, não é? Aquilo é o pessoal da freguesia que se junta, faz aquilo tudo, e eu depois, quando a gente canta, o pessoal que está a ouvir dá 5 escudos, dá 10 escudos, e pronto, e aí vá. E se não, o velho a pedir, olha, não dão nada, não é? Mas a dança é, de facto, uma fantasia onde o domínio, digamos, do esplendor da festa acontece, não é? É que as pessoas se vestem, se preparam, se vestem para celebrar a festa. Vestem-se com adereços, com trajes exuberantes. O rei da festa, que é o chefe da dança, não é? Que usa um apito e a espada, que comanda, enfim, toda aquele pelotão, não é? Ele vai, de alguma forma, sobressair todos os outros, porque tem um chapéu alto, com plumas, e isso é, digamos, o sinal, digamos, que o distingue dos demais e lhe confere um certo estatuto e um certo poder para comandar todo aquele pessoal. E depois até há o outro, isto é, o bubo, o velho da dança, não é? Que é aquele que faz um pouco, que faz uns apartes, não é? Que introduz uma certa desorganização no processo e que depois recolhe ofertas, não é? E tal. Antigamente fantasiavam-se muitas vezes com vestidos, as mulheres, os homens eram normalmente calças de fato branco, não é? Com umas faixas, não é? Que de alguma forma, aliás, a gente vê, em Portugal não, mas por exemplo no estrangeiro vê-se muitas vezes os políticos, não é? Que usam aquela faixa, não é? Que de certo modo dá um certo ar, digamos, de soberania, não é? E de autoridade, não é? E aquilo também, enfim, dá um adereço que dá algum conforto social, não é? O rei, o chefe da dança, esse é certo modo o rei, não é? É tal história. O povo assume o poder, torna-se, digamos, o rei da festa, não é?
O Carnaval é uma festa que vive da cor, da alegria, do convívio e é aceito pela Igreja Católica como uma espécie de metamorfose para a purificação. Chega-nos a história que terá sido o Papa São Gregório Magno e por volta do ano 590, 604 da sua caminhada entre nós, que terá definido então que o último domingo seria chamado o domingo de Domenica ad carnes levandas, ou seja, o domingo para dizer adeus à carne. Começávamos os 3 dias de preparação ou de vivência de todas essas festas carnavalescas, com tudo o que ela tem, não é? Sempre salvaguardando o aspecto da alegria, e nós hoje temos muito disso, portanto, desde os trajes bonitos, coloridos, as danças, que aqui também na povoação é muito conhecido, essas danças populares, esses encontros, isso tudo é revestido num sentimento muito bonito de alegria, de camaradagem, de convívio, e a Igreja quis ficar com esta parte. Depois, na quarta-feira, e foi assim que ficou institucionalizado ainda hoje, na quarta-feira, são 3 dias oficiais para a celebração, digamos assim, do Carnaval. Na quarta-feira marca-se então o calendário cristão com o início da Quaresma. Quaresma é o primeiro dia depois do Carnaval de 40 dias até à Páscoa de Jesus, para os cristãos e para nós católicos, é um período muito importante também de expiação. Porque nas festas pagãs, que datam mais ou menos aí pelo século VI da nossa era, falava-se muito nos cultos pagãos ao deus Baco, ao deus Dionísio, celebrações essas que eram para agradecer e para pedir as colheitas, a fertilidade, a fecundidade da terra, e isso depois até faz sentido, porque a Páscoa cristã entra no período primaveril, como nós sabemos é um período de fertilidade, os próprios ovinhos da Páscoa, os coelhinhos nascem para esta altura, portanto a Igreja também cristianizou isso, como acontece noutras festas cristãs de resto, como o Natal, também foram festas pagãs cristianizadas, e a Igreja foi buscar este sentido primaveril, da frescura, das flores, da vida nova que acontece nos animais, na natureza, para trazer, como nós estamos a ver aqui, para trazer ao mistério de Cristo num ciclo natural, portanto as pessoas compreenderem que a vida nova, a ressurreição está aqui envolvida. O Carnaval, portanto, é uma parte onde nós podemos, naturalmente, em sociedade, e a Igreja sempre, na sua moral e na sua doutrina, sempre põe isso de relevo, é um período onde se deve festejar e muito bem, mas também é um período depois que nós precisamos de expiar, não como os pagãos, mas, à boa maneira cristã, expiarmos aquilo que de facto em nós não produziu vida. Não é? A palavra Carnaval vem é uma palavra que já é mais de origem cristã, não é? Porque quer dizer, vem do latim, como a nossa língua toda deriva do latim, que vem de caro carnis, quer dizer carne, e vale valete, que quer dizer goodbye, adeus à carne. É? Claro que a carne que é aquilo que se comia, que naquelas alturas, vamos tirar a barriga da miséria, comia-se com abundância e comia-se e bebia-se, não é? Porque depois entrávamos numa fase, digamos, de purificação, não é? Que é a fase seguinte, a fase da Quaresma, a fase, digamos, de abstinência, de jejum, de sacrifício e de renúncia. Não. Até naqueles dias, porque também há o domingo gordo, o sábado, enfim, os dias anteriores que antecedem, aí tudo é, de certo modo, tolerado, se não digo permitido e tolerado. Não é? Depois entramos na ordem. Com ordem ou desordem, as danças de Carnaval deixam muitas saudades. O tempo incerto que temos vivido, a falta de interesse dos mais jovens e a mudança de hábitos não auguram um futuro auspicioso para este tipo de tradições populares. Eu não quero botar ninguém baixo, mas é para o desgraçado do telemóvel. E está destruindo tudo, porque a gente hoje passa por qualquer sítio e a nossa juventude está no teclado do telemóvel. A mocidade de hoje não quer saber dessas coisas. A mocidade de hoje é o telemóvel, o Facebook, a internet, essas coisas assim. Infelizmente isso vai-se acabar tudo. Essa juventude já não quer nada. Está a faltar isso, está a faltar a matéria-prima. A matéria-prima não é o papel. A matéria-prima são as pessoas que desligaram, tiraram o fio da ficha e nunca mais tivemos nada na povoação, infelizmente. Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente reunir grupos
Estou falando disso, como podia falar de muitas outras coisas que agora com a pandemia parou, não se fez e que acho que vai ser muito difícil de voltar. E também, por outro lado, até pode ser fácil. O não fazer talvez desse aqui mais saudade e quando for para fazer as pessoas tenham mais algum interesse, né? A gente ainda vê, que me dera já poder fazer isso, que me dera já poder fazer aquilo. Espero que realmente seja essa a vontade e não o contrário de como outro, que não aparece e esquece, não é? Eu vou dizer para a nossa freguesia, nos outros remédios. Não temos já nada lá. A única coisa que temos é os remédios. Os remédios ainda mantêm-se. Ainda faz parte dos remédios. Mas sempre com a maneira para ver se aquilo não morre também, porque se aquilo também não está daqui e vai-se embora tudo para aí ao abaixo. E aí perde-se tudo outra vez. É a mesma coisa que acontece na Povoação, acontece noutras freguesias e é pena, porque nós, povoacenses, pegando de água retorta à Ribeira Grande, somos ricos em cultura. Não sabemos aproveitar e fazer a cultura que nós temos. Mais a parte governativa devia de apostar mais nos jovens. Não é só tentar fazer, mas incentivá-los a fazer. E para tal, isto não se consegue só num ano, nem num mês. Tem que se insistir, porque os nossos jovens hoje em dia têm tudo e não querem saber dessas coisas. Eu ia ensaiar para a Lomba do Botão e levava a guitarra às costas e vinha à meia-noite, 1 hora de manhã a pé por caminho das pedras. Portanto, quero dizer com eu e os meus colegas, era amor que nós tínhamos pela atividade em si, não é? Agora, pronto, a gente hoje, felizmente, temos os transportes, por exemplo, a gente agora nas danças aqui da vila, não é? Era aqui na Lomba do Carro, na sede da Junta de Freguesia, eu julgo que é da Junta de Freguesia. Nós tínhamos os transportes, levavam o meio, depois tinha a carrinha da Junta, pronto, acabava, a gente deslocava-se, ia-nos levar a casa, no tempo não era assim, no tempo deslocavam-se da Lomba do Carro para a Lomba de Cavaleiro, da Lomba de Botão para a Lomba de Cavaleiro, da Lomba de Cavaleiro para a Lomba de Botão, Lomba de Pomar, era grande vontade, por isso mesmo é que eu digo que hoje é pena perder essa tradição, porque pensando nos nossos antigos, com grandes sacrifícios conseguiram, e nós aqui com melhores facilidades a gente está a perder, é assim. Viva a povoação, viva o povo português. Cá estamos de novo, para cantar a todo o povo, paz e alegria.